Estamos recebendo aqui o Rogério Lana, que é diretor financeiro do Brusque Futebol Clube, para trazer um balanço aí. Estamos no mês de abril, né? Quase o Brusque terminando o Catarinense, já daqui a pouco em maio disputando o Campeonato Brasileiro da Série B, enfim, para a gente fazer nesse primeiro trimestre do ano uma... primeiro trimestre, tá certo, né? Eu nunca fui bom em matemática. Ou primeiro quadrimestre, se você está acabando já semana que vem, na outra já é mais. É isso, é quadrimestre que eu quis dizer. São 4 vezes 3, 12, então é isso aí. Ô Rogério, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Dilei, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Para mim é um prazer estar aqui para poder esclarecer algumas coisas, né, de interesse aí dos torcedores do Brusque e da comunidade de forma geral. Ô Rogério, estamos entrando, terminando, já na metade do mês de abril, e o Brusque disputando o Campeonato Catarinense, daqui a pouco o Campeonato Brasileiro da Série B. O Brusque andou contratando jogadores, a gaveta subiu também a exigência dos jogadores, tem todo um contexto aí que a gente sabe de bastidores, renegociações, enfim. Para os vizinhos aí de Brusque, o Brusque é o Barcelona do dinheiro. Não pode não ser dentro de campo totalmente, mas no dinheiro é o Barcelona, é o Manchester, é o Bayern, né, Rodrigo? É. Resguardando-se as proporções. Sabe, o pessoal de Itaí sempre diz, aquele time lá do outro lado do asfalto, aquele time rico, né? Pois é, Rogério, você que sempre veio aqui, sempre nas entrevistas foi muito cristalino, muito transparente em relação à situação aí. Eu escutei aí recentemente de dirigentes do futebol aí, o Carlos Bento, que esteve aqui, né, Rodrigo? Olha, a gente precisa contratar, mas tem que falar com o Rogério Lana, tem que falar com o presidente. Quer dizer, tudo é uma cadeia dentro do clube para se tomar uma decisão. Situação do Brusque hoje. O Brusque está positivo, o Brusque está negativo. Você nunca escondeu nada. Qual é a situação do Brusque hoje, Rogério? Não, a situação do Brusque hoje é positiva, né? Dentro das nossas limitações que nós temos, de ter crescido dentro da parte, digamos, dentro do departamento de futebol e também na estrutura do clube. Isso, quando eu falo estrutura, a gente teve que fazer toda uma mudança na estrutura em relação até à própria questão funcional, a questão da comissão técnica e, por fim, a questão dos atletas. Então a nossa folha subiu bastante, né? Eu acredito que subiu quase em torno de 80% em relação a novas contratações e também o que precisou ser feito dentro do departamento de futebol. Novos profissionais que vieram para o Brusque, né? Para incorporar principalmente a comissão técnica. Então hoje o Brusque tem, de forma, digamos, financeira, ele tem, eu não digo que ele tem sobra, mas ele tem um superávit, diríamos, mensal, em função principalmente das conquistas que foram feitas durante o passado. Quando os vizinhos dizem que nós somos o Barcelona, né? Mas é que o Barcelona também conquistou durante um tempo para ser o Barcelona. E o Brusque também não foi diferente, porque eu estou no Brusque desde 97. Se os vizinhos olharem lá em 97, eu devo ter dado mais ou menos uns 20 a 30 cheques para poder pagar as contas do Brusque. Verdade. Certo? Vaca magra é um negócio... Exatamente. Né? Então o Ricardo Hoffman, Danilo Resine, aquela turma toda, nós viemos desde aquela época construindo. E desde aquela época a gente passou por várias fases. Quer dizer, a gente conquistou o direito de talvez ter essa fama, principalmente dentro do campo, né? Que a gente conquistou, saímos de uma série D para uma série C e agora para uma série B. E claro, quando tu sobe, a tendência também é tu ter receitas maiores. Mas a gestão também ajuda, né? Sim, a gestão ajuda, isso. Eu sempre digo que, eu já ouvi algumas entrevistas de alguns diretores nossos aqui, até na própria Rádio Cidade, que nós somos um time ainda amador. Nós não somos um time amador, nós somos um time profissional e principalmente a profissionalização fora do campo. Contando com a parte jurídica, com a parte financeira, com a parte de gestão, assim, de forma geral. Mas, hoje, o que nos dá uma situação favorável é estar, com certeza, disputando um campeonato de Série B. E claro que a receita da Série B, em relação ao que a CBF proporciona para o clube, é uma receita, queira ou não queira, ela é muito boa, dentro das proporções que o Brusque tem. Se nós tivéssemos talvez um estádio, se a gente tivesse talvez uma outra estrutura, talvez esse valor talvez seria, vamos supor, equilibrado, mas como a gente ainda não tem estádio, a gente não tem essa despesa de estádio, a gente só tem a despesa da manutenção dos jogos. Então assim, tem um medo muito grande, Dirley, e aqui o pessoal, profissionais da Rádio Cidade, de a gente não ser uma Chapecoense no futuro e nem um Tubarão no futuro. Porque quando tu sobe a régua, tu acaba fazendo extravagâncias. E isso, da minha parte, eu não deixo.
no Brusque. Por isso que talvez o Carlos tenha esse respeito lá para perguntar, o financeiro não deixa, porque já foi feito algumas extravagâncias em outros clubes que depois a conta não fechou mais, entendeu? Eu cito principalmente o Tubarão, né, de ter mais de 150 funcionários, secretário de secretário, para poder tocar o futebol. E não deu certo, apesar do Tubarão ter feito ter vindo com uma estrutura legal, né, até uma estrutura de fora, né, investimentos de fora, mas nós temos que ter muito esse cuidado, porque quando se tem, se guarda, não se gasta. Se gasta sim o necessário para poder fazer a manutenção do clube e, claro, manter o clube na Série B, que é o que nós teremos. Só que o futebol, de certa forma, ele necessita muito de investimentos, porque eu jamais vou travar a questão financeira quando se precisa contratar atletas, mas quando se contrata, vai se errar, isso com certeza vai se errar, e quando erra, o teu custo é maior. Então, assim, hoje eu tenho certeza absoluta que o departamento de futebol do Brusque vai precisar contratar de 6 a 7, 8 jogadores para a Série B. Isso eu tenho certeza absoluta, como torcedor e como estou ali dentro. Mas, em contrapartida, o departamento de futebol tem que ter uma assertividade muito forte para que não erre, para que esse custo não fique dobrado. E se o custo ficar dobrado, aí não consegue mais realmente essa sobra que a gente talvez tenha para poder equilibrar essas despesas daí. Isso tem que ter um cuidado muito grande. Quer dizer, não gastar quando não precisa e gastar bem. O Brusque já recebeu, Lana, o dinheiro da Copa do Brasil da Série B? As cotas? Sim, da Copa do Brasil, sim. A gente teve o ano passado, né, quando a gente participou a primeira vez, a gente já adiantou uma parte no final do ano, e aí recebemos mais o saldo esse ano, e a segunda parte também, né, que na realidade nós tivemos direito de 2 cotas, né, a primeira e a segunda, né. E da Série B? Da Série B a gente recebeu uma parcela. Você paga em parcelas? Em parcelas. Na realidade, foi uma reunião que os presidentes do clube da Série B do Brasil tiveram, junto com a CBF, e naquela oportunidade tinha ficado que seriam 10 parcelas do total, de março a dezembro. Aí, numa reunião com os presidentes, a CBF definiu que não seria mais 10, seria 8. Então o valor subiu, né? Quer dizer, diminuiu a quantidade de parcela, mas o valor subiu. Quer dizer, de 6 milhões e meio, descontando tudo, então dá em torno aí de 6 milhões mais ou menos, né? 5.900 mais ou menos, que o clube vai receber em 8 parcelas. Quanto é que está o custo do clube hoje? Qual é a folha de pagamento do Brusque nesse momento no Campeonato Catarinense e o custo total, além de folha e as outras despesas? Hoje, quanto é que o Brusque gasta por mês? Quanto é que você tem que assinar o cheque? 636 mil reais hoje. De folha quanto? 482 mil reais. Tá vendo, Rodrigo? Como é que a coisa subir? O Brusque definitivamente hoje é o terceiro clube do estado que tem uma maior despesa, né, Rogério? Talvez só a Chapecoense, o Avaí. Despesa talvez não, porque tem clube aí que tem muita despesa, principalmente relacionado a questões jurídicas, né? Sim. Mas se for pegar uma folha de pagamento, se incorporar a folha, eu acredito que seja a segunda ou a terceira. Eu também acho isso. Depois da Chapecoense, talvez depois do Avaí. Buscar a terceira, talvez, né? Até eu estive num clube num jogo de futebol. E aí eu escutei um comentarista falar, de fora até, que nós estávamos na nossa folha 240 mil reais. Não, hoje é 482 mil reais a folha. Na Série D até poderia ter sido, na Série C. Hoje é 482, 485, depende muito, né, o mês, né? Mas hoje é 482 mil. Vai chegar a 600 com esses novos jogadores. É jogo rápido. 600 ou dobrar. Aliás, o Brusque vai trazer 2 jogos semana que vem, o Carlos já falou. Qual é a meta? A meta não, qual é o lastro que o departamento financeiro do Brusque deixou para o futebol decidir de contratá-lo? Por exemplo, você acha que o Brusque Futebol Clube para a Série B, imagino que não vai contratar tudo de uma vez só, né, Rodrigo? Deve, à medida que o campeonato vai avançando, você vai buscar jogador da C, vai buscar jogador da D, que vai terminando. Você acha que até o final da competição o Brusque deve chegar a quanto numa folha, numa despesa total? O ideal para que a gente tenha uma balança, um equilíbrio financeiro, é que a folha de pagamento, quando eu digo folha de pagamento, envolve tudo, né? Todos os profissionais do Brusque que recebem, profissionais do futebol e da comissão técnica. A nossa folha de pagamento de funcionários é baixa, né? É muito baixa, porque a gente tem poucos funcionários. Mas o ideal é que essa folha não ultrapasse 600 mil. Não ultrapasse 600 mil, porque nós temos despesas além disso, né?
Vamos supor, se tu pegar, a grosso modo, se pegar 480 para 630, o restante é tudo despesas que nós temos no dia a dia do clube. E quando está numa Série B, as despesas aumentam bastante, né? Principalmente a questão... Exemplo, vou dar um exemplo bem, diríamos assim, só para vocês terem uma base. Quando nós estávamos na Série C ou na Série D, a gente gastava de farmácia por mês em torno de R$2.000. Hoje a farmácia nossa é R$5, R$6.000 por mês. Quer dizer, tudo sobe. Equipamentos, principalmente da fisiologia, são equipamentos caros. Quer dizer, conforme a régua vai subindo, tu também vai crescendo e a necessidade de outras coisas, né? Então, a diferença do valor da folha para o que a gente gasta também está envolvida em questões que nós temos o dia a dia do clube, certo? A manutenção também dos acordos trabalhistas, que nós estamos agora, a princípio nós estamos tentando fechar isso, né? Provavelmente na semana que vem a gente deve ter uma definição já disso também. Esses valores que eu falei para você também da CBF e dos próprios patrocinadores estão tendo bloqueios judiciais, né? Por determinação do juiz aqui de Brusque, da Vara do Trabalho. Mesmo com o ato trabalhista? O ato trabalhista, Rodrigo, foi descaracterizado o de Santa Catarina. O gaúcho continua. O gaúcho continua, porque o gaúcho ele realmente é um ato trabalhista. É um ato. O de Santa Catarina foi como se fosse veio do Rio Grande do Sul e ter colocado aqui como um ato, mas como o juiz atual que está trabalhando na causa, né, trabalhista do Brusque, ele descaracterizou esse ato e fez com que realmente nós tivéssemos um compromisso de pagamento desses credores, que são os atletas do passado, né? Então, na verdade, há bloqueios judiciais da cota, por exemplo, da Série B. Houve já um bloqueio judicial. Houve um bloqueio judicial também já relacionado também ao patrocínio maior que o da Van. Então, esses valores que estão sendo bloqueio judicial, ele foi bloqueado e já foi para a conta do judiciário. Então, ele já está disponível lá para negociar com os credores também. Então, isso tudo envolve esse valor que não dá para ultrapassar a folha de 600 mil, porque já entra numa zona de perigo. Entendeu? Porque também é o seguinte, a gente sempre tem que deixar uma margem para poder realmente fazer investimentos. E o investimento, principalmente no futebol, porque se você der 800, gasta tudo. Quando precisar de alguma coisa, não tem mais. Então também tem que ter esse parâmetro de cuidado para que não haja, né, toda a receita gasta no futebol de forma, diríamos assim, momentânea. E sim, de acordo com a necessidade, você vai fazendo investimentos. Porque a gente sabe que vai vir atletas que vai dar certo, como vai vir atletas que não vão dar certo, né? Tá aí o time desse time que nós estamos jogando agora, que foram contratados alguns atletas, que a princípio estão no futebol, estão jogando, mas com certeza não foi o desempenho que a gente achava que seria lá na contratação. 8h40, vamos ao intervalo comercial. Depois do intervalo a gente volta para o encerramento da entrevista aqui com o Rogério Lana, que é diretor financeiro do Brusque. O Lana tem um compromisso aí às 9 horas, então vamos tentar encaminhar aí umas colocações finais, Rodrigo, para... Não, fica à vontade, não tem problema nenhum. Pode ficar tranquilo. Então, Lana, eu queria que você falasse sobre a questão, o que representa de prejuízo para o clube a ausência do público no estádio. O que você falou agora no bloco anterior é o seguinte: a gente não tem gasto com a operação de jogo, que é o pessoal que trabalha em bilheteria, sim, tudo, né? Mas tem a questão também de entrada de bilheteria, claro, plano de sócio também, né, perde quase todo o apelo porque não tem. O que representa do impacto real para o caixa do clube a ausência de público? Se a gente for olhar do lado, diríamos, financeiro, bastante. Porque assim, todo o público que entra no estádio, dentro das condições de jogo, teríamos um jogo maior, um jogo menor, é 40% que fica no caixa do clube. Então, por exemplo, 60% vão para despesas gerais, né, CBF, federação, assim por diante, e 40% mais ou menos fica de receita para o clube. E aí, se a gente traçar um parâmetro relacionado a jogos, principalmente que teve no passado importantíssimos, né, eu calculo que o Brusque deixou de arrecadar até agora, com essa situação da pandemia, uns R$2 milhões, mais ou menos. Entendeu? Isso, com certeza, dinheiro com esses jogos que teve caixa, aqui, tirando já despesa. Exatamente. Jogos que teve aqui, né, são jogos importantes que tiveram, eu acredito que uns R$2 milhões, de R$1,5 milhão a R$2 milhões o Brusque deixou de arrecadar nos cofres deles em função dessa questão da pelos jogos que o Brusque realizou.
Sim, né? Lá pelo fato do Brusque ter tido sucesso na competição, você faz uma média. Exatamente. Jogos da Copa do Brasil, os decisivos da Série C. Série C, isso mesmo. E se a gente pegar um jogo, por exemplo, como foi Brusque e Sport, por exemplo, que lotou naquele estádio, renda de quase 200 mil, sobrou para o Brusque um valor de 40%, mais ou menos. Então, acredito que todo esse processo da Série C, Campeonato Catarinense, decisão do Campeonato Catarinense do ano passado, tudo que o Brusque teve, tudo em 1,5 milhão, 2 milhões de reais que deixaram entrar no cofre do Brusque. A não classificação vocês contavam com a classificação para a segunda fase na tua previsão? Porque, por exemplo, existem clubes que colocam na sua previsão orçamentária assim, nós vamos chegar na terceira fase da Copa do Brasil. Né? Tem clubes que fazem isso, não sei se o Brusque fez. Mas, de certa forma, a não classificação para a segunda fase da Copa do Brasil te causou um problema? Nós deixamos de arrecadar. Porque talvez tenha alguns clubes que pensaram assim, não, se eu ganhar a Copa do Brasil, eu estou no orçamento... Ele contava com aquele dinheiro, Isso, eu acho que exatamente. essa é a pergunta a certa. gente não contava porque a gente já tinha uma situação financeira em relação à Série B, mais, diríamos, confortável, porque nós estamos na Série B e o valor da CBF entra. Mas claro que seriam 650 mil que entraria no cofre e deixaria a gente numa situação mais tranquila. Isso aí, com certeza. Talvez até para fazer novos investimentos. Talvez agora, na hora de gastar, por exemplo, aí os refletores do estádio, que a gente vai ter que fazer esse aporte financeiro, teria essa sobra para poder investir. Quer dizer, o Brusque deixou de ganhar, ele não contou com isso. Já no ano passado, como nós tínhamos déficit mensal, a gente contava com as passagens da série da Copa do Brasil para poder realmente chegar no final e fechar a conta. Porque no passado a gente tinha um déficit mensal de torno de R$120 mês em relação ao que nós tínhamos de patrocínio e que nós gastávamos no clube. Quer dizer, no final do ano isso dava quase 1,5 milhão, 1,6 milhão de déficit. Então nós tínhamos que passar a Copa do Brasil para poder realmente cumprir nossos compromissos. Esse ano, na Copa do Brasil, nós deixamos de ganhar e foi uma pena, né? Talvez que vocês talvez não tenham entendido que assim, tem clube que conta, bota lá como entrada. Nós vamos chegar na terceira fase. Vocês não fizeram, vocês não fizeram. Nós vamos chegar na segunda fase. Exatamente. A gente contava que ia, tanto que é um jogo, na minha opinião, que eu acho que se o Brusque jogasse até hoje, acho que não tinha ganho no jogo, né? Porque é um jogo atípico, né? Bem atípico. Mas nós sim, a gente contava com aquele dinheiro, só que nosso orçamento não era necessário ter para poder cobrir conta. Porque a gente já tinha um equilíbrio financeiro. Mas claro que tudo que tiver de superávit, né, no caixa é melhor do que ter um déficit. Então, assim, acredito que no orçamento do ano passado, como eu expliquei, a gente realmente contava nas passagens da Copa do Brasil, porque nós precisávamos, porque não tinha como fazer... Parou 4 meses, aquele negócio todo. Não tinha como tu fazer um orçamento relacionado a patrocínios, por exemplo, porque nós gastávamos, por exemplo, 400 e arrecadava 280. Então, ia ter um déficit no final do ano. E o que nos deu uma condição favorável de fechamento foi a passagem das Copas do Brasil, isso com certeza. Ô Rogério, ano passado eu me lembro que, não sei se foi em dezembro, sim, que vocês fizeram uma coletiva e você trouxe uma situação relacionada ao financeiro, de uma retenção que aconteceu de um dinheiro, de uma parte da Copa do Brasil. Não me recordo se foi 250, 150, uma coisa assim. Inclusive o advogado comentou também o porquê disso. Certo. Essas situações ainda permanecem ou, por exemplo, agora, com recebendo dinheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, existe se corre algum risco de ter alguma retenção judicial? É uma boa pergunta. Ano passado a gente teve uma retenção na primeira fase da Copa do Brasil, ou na segunda, não lembro, de R$354 mil. Essa retenção foi em um bloqueio judicial a nível do TRT de Santa Catarina, trabalhista, que houve uma decisão judicial a nível de Brusque que houvesse um bloqueio de 30% do valor da cota do Brusque, né, em relação à Copa do Brasil. E realmente esse bloqueio houve, e esse bloqueio se transformou já numa passagem da conta para o judiciário. O mês que passou, o mês de... Esse dinheiro já ficou para pagamento de despesas trabalhistas, ações trabalhistas, transitadas e julgadas. Agora houve mais uma retenção de R$231 mil da primeira cota da Série B, também relacionado ao judiciário com questões trabalhistas de Santa Catarina. Isso já estava previsto no teu orçamento? Não estava previsto porque a gente não contava que houvesse o bloqueio.
certo? Mas como a gente tem aquela situação que eu falei, não adianta gastar tudo, porque se a gente tivesse gastado tudo, nós estava na rua agora. Quer dizer, e vai, com certeza, isso hoje... Existe, a grosso modo, hoje nós temos em bloqueio judicial e na conta do judiciário já quase R$1 milhão para poder ser distribuído para os credores, né, que são ações trabalhistas antigas. Né? Exemplo, aquele Leandrão, aquele centroavante que veio aqui, jogou, eu acho que jogou um jogo e aí se machucou. A maior dívida que nós temos trabalhista é do Leandrão, é quase 350 mil. Do Valdo, não sei se vocês lembram. Tem vários aí. O Valdo, ele saiu do Brusque por meio judicial. Exatamente. Foi GTS. E aí, isso mesmo. De manhã nós estávamos com ele, de tarde ele foi embora. Foi para o Criciúma, né? A gente contava, porque lá naquela época do Ricardo Hoffman, 98, 97, aquela época lá. Então, isso tudo veio à tona agora, para ter uma ideia, e tudo está estourando. Então, assim, a semana que vem nós vamos ter uma audiência, talvez de conciliação, com todos os advogados, os credores e mais os juízes aqui da Vara de Brusque, para tentar definir o fechamento dessa conta e o que se tiver de saldo parcelar e passar a régua definitivamente nisso para zerar. O ato trabalhista do Rio Grande do Sul, a gente termina em agosto do ano que vem. Esse está sendo cumprido rigorosamente, como um ato também de Santa Catarina, só que o juiz descaracterizou o ato. Então nós viemos pagando 100%. Era 11 mil para Santa Catarina, né, que seria o valor que a gente paga mensal, e 16 mil para o estado do Rio Grande do Sul, que é a TRT do Rio Grande do Sul, que tem algumas ações no Rio Grande do Sul. Quer dizer, hoje, para a distribuição desses credores, tem quase R$1 milhão. E a dívida de Santa Catarina era em torno de 1.900.000, mais ou menos. Quer dizer... Quando é que termina essa dívida? Você acha que até o ano que vem estamos zerados? Porque hoje, como o Brusque está em dia com com aquilo que acerta em contrato, ou seja, eu acho que faz muito tempo que ninguém entra na justiça, não sei. Não, até agora a gente não teve nenhum problema. Nessa não fase do Brusque, eu não estou nem falando agora dessa fase de sucesso. Sim. Mas essa fase de austeridade desde que você assumiu o financeiro, eu creio que não existe mais nenhuma ação de ordem trabalhista nos últimos tempos. Profut, o time já saiu. Oi? O Profut está faltando, nós temos 57 de 63, falta 6 parcelas. Quando é que zera tudo da tua avaliação? Quando é que vai chegar assim, ó? Depende. Agora nós não temos mais nenhuma dívida com ex-atleta de futebol. Vai depender muito dessa semana que vem, desse acordo com o judiciário. Qual é a projeção otimista que você faz? A minha projeção é que nós distribuímos esse R$1 milhão que está para esses credores e que o saldo fique em 36 vezes. Ou, se não der em 36 vezes, que seja em 24 vezes. Quer dizer, daqui a 2 anos nós liquidamos tudo. Na minha opinião. E como não se tem mais nenhuma outra ação, o Brusque trabalha assim com uma situação de controle. Nessa área sim, tanto na parte tributária também, né? Até na tributária eu tenho uma situação a nível judicial, né, que está sendo discutido, o ISS dos borderô, que muitos clubes de futebol do Brasil já existe jurisprudência que não estão pagando isso, exatamente. E tem uma situação do COFINS, a nível, né, nacional também, que é a nível também de discussão judiciária. Quer dizer, dentro dessa situação, diríamos assim, mas são valores pequenos. O ISS é 136 mil, que hoje estaria pendente, né, só que é uma discussão jurídica, e o COFINS, se eu não me engano, é 55 mil reais também. Então, quer dizer se fosse colocar o Brusque num patamar de dívidas gerais, né? Eu ouço aí, o Rodrigo sabe disso, o Rodrigo faz um trabalho estadual aí também na imprensa. O Figueirense hoje é o time que mais deve no estado, acho que em 160 milhões de reais, né? Depois vem o Joinville, o Avaí, Joinville, aliás, desculpa, a Chapecoense. A Chapecoense, mas muito por causa da questão do acidente, né? Sim. A questão do acidente, eu acho que tem que é uma situação, porque se você olhar a questão de administração mesmo, de clube, é o Figueirense e o Joinville que estão disparados na frente. Sim. O Joinville hoje deve quanto? Ele deve 80 milhões. 80 milhões? Quer dizer, é uma coisa... absurda. Absurda. Hoje o Brusque estaria, se fosse colocar o campeonato de dívidas, o Brusque estaria em que posição? Com certeza lá na rabeira da tabela, lá na parte de baixo. Eu acho que tem que dividir. Eu acho que tem que dividir quem joga brasileiro. Porque, por exemplo, é injusto você comparar com o Concórdia.
que só disputa o estadual. Agora, entre os times que disputam brasileiro, eu posso te garantir que o Brusque é o primeiro colocado. O Brusque não, está na lanterna. Não, mas em eficiência. Vamos colocar claro, eficiência. Primeiro lugar. Quem mais deve vai para a tabela de baixo. Sim. Quem mais paga em dia ou tem menos dia vai para a tabela de cima. Sim. O Brusque hoje é primeiro colocado como clube, digamos assim, que está numa austeridade financeira, ou, Rogério? Eu não poderia dizer que é o primeiro, mas vou dizer que é entre os 5. Né? Porque nós temos. Quem são os 5? Eu diria que é Flamengo, Palmeiras. Não, estou falando de Santa Catarina. De Santa Catarina. Não, de Santa Catarina acho que não são primeiros, sim. Até eu acho que se tu pegar até times que disputam a nível estadual, tem dívidas altas também, né? O próprio Tubarão, o Marcílio Dias, né? Então acredito hoje, em relação ao estado de Santa Catarina, a gente talvez seja o primeiro, entre o primeiro e o terceiro. Não dá para saber a questão financeira daquele clube, né? Sim. Mas nós temos essa situação bem controlada. Da própria federação que exige um balanço. O balanço agora é de final do mês. 30 de abril. A partir desse balanço, 30 de abril sai o balanço. 30 de abril. Se não houver nenhuma prorrogação em relação a nível de prorrogar esse balanço, nós temos que postar ele até dia 30 de abril no site da Federação Catarinense de Futebol. Se não houver nenhuma, segundo informações, talvez haja uma prorrogação em função até que determinada até pela questão do Covid, né? O ano passado não houve essa prorrogação, não houve. Eu, inclusive, não tinha conseguido fazer todo o balanço para entregar dia 30 de abril, eu entreguei após isso, né? Se não me engano, eu entreguei dia 15 de maio. Mas esse ano a gente vai estar com o dia 30 de abril, vai estar com ele pronto. Mas, assim, a nível de classificação, acredito que nós sejamos, diríamos, um dos primeiros. E o que nos deixa talvez um pouco mais tranquilos em relação a isso, porque a diretoria, através do presidente Danilo Resine e dos demais diretores, fazem um trabalho bastante forte em relação a isso, né? Principalmente para não deixar salários atrasados, né, de lei, que é o principal, né? O nosso Alain Resine mandou uma mensagem agora aqui no meu privado dizendo: o Leandrão não jogou 120 minutos com a camisa do Brusque. Jogou a estreia em 2012 e se machucou no segundo jogo. Lembrei. Verdade. Então essa dívida. Jogo com o Metropolitano lá. Você faz a dívida hoje que ele tem com o Brusque, né, judicial, dividido por 120 minutos. É um cara que custou caro. E assim são vários, tem bastante, né? Tá? Tem bastante assim. Mas nem dá para fazer isso que desanima, né? Desanima. Não, tem coisas aí bastante críticas, assim, quando tu olha tu não acredita, mas realmente deixar a rebelia, né? Quando tu deixa a rebelia... Eu acompanhei isso. Quando deixa a rebelia, tu vai ter que, infelizmente... Você sabe que essa questão de austeridade do Brusque começou com o Ricardo Hoffmann. Sim. Com a gestão, não querendo desmerecer os outros, mas o Ricardo foi um cara que começou ele teve 3... 97, 98, 99. Isso, ele foi 3 temporadas presidente. Foi. Ali eu lembro que ele aqueles cabelos brancos que ele tem hoje, não foi lá na Unifeb. Não, e nem na prefeitura, né? E nem na prefeitura. E muito menos no fórum. Né? O Paulo Consta tem alguns também em relação. Porque Paulo Consta. Mas de repente dá para trazer ele, não dá? Então, Rogério, em cima desses números que você está passando, que eu acho, até eu estou de certa forma impressionado, porque o Brusque nunca investiu tanto, nunca teve um orçamento tão alto. Sim. O Brusque hoje, com essa folha de pagamento, só para citar, o Brusque tem mais que o dobro da folha do Figueirense. Tem 3 vezes a folha do Joinville, né? Para a Série B tem que ser isso. Sim. Então você quer dizer que o Campeonato Catarinense é altamente deficitário. O Campeonato Catarinense não vai te entregar isso O Campeonato Catarinense, não sei se entrega 500 mil reais. Não, o Campeonato Catarinense para nós, agora que nós estamos na Série B, é importante que a gente tenha uma boa, né, uma classificação, diríamos, boa, né? Se a gente batalha para ser... Hoje nós no Campeonato Catarinense nós não podemos mais pensar em não cair, nós temos que pensar em ser campeão. Com esse, com esse time que nós temos, com esse investimento. Então nós vamos brigar para ser campeão, quer dizer, vamos brigar com a Chapecoense, vamos brigar com o Avaí. E para a Copa do Brasil. Exatamente. Então, assim, a gente deixa de ser um time que muitas vezes entrava para não cair, para ser um time para disputar o título, porque na realidade esse investimento é feito... Né? Exatamente, é um investimento alto. A gente tem aí atletas de nível também, quer dizer que mais o campeonato catarinense para nós, nesse momento, eu acho que eu acredito que isso o departamento de futebol pensa dessa forma, porque na realidade a minha área é outra, né? Mas o departamento de futebol, através do Carlos, do próprio Danilo, do André, eles pensam que é um laboratório para a Série B, o campeonato catarinense. Mas não deixa de ser um campeonato que há uma necessidade. Em relação à questão de orçamento, o campeonato catarinense proporciona para nós, é fácil de fazer a conta.
o dinheiro que a gente recebe do Campeonato Catarinense para participar não paga um mês de folha? Sim. Não paga um mês de folha. Não paga, porque na realidade a gente recebe 4 parcelas de 110 mil reais, aí nem é 110 porque tira arbitragem, sobra 95, quer dizer, não paga uma folha. Quer dizer, e aí no Campeonato Catarinense a gente, claro, no Campeonato Catarinense a gente não tem a despesa de arbitragem, porque a gente já paga, sai da cota, mas todo, diríamos assim, o staff que acontece, a logística vocês pagam? Pagamos todos. Exato. A gente gastou, para ter uma ideia, em torno de 13, 14 mil reais para ir para Chapecó. Certo? 14 mil reais para ir para Chapecó. Isso tudo sai do cofre. Para ir agora para Joinville, vai gastar 6 ou 7. Toda a saída do Brusque para qualquer jogo que nós vamos para fora é em torno de 7 a 10 mil reais. Isso despesas que nós temos que pagar. Só que o Brusque esse ano jogou mais em casa, né? Isso. Fez um jogo a mais em casa. Isso, Esse é o último jogo em casa na primeira fase. Dois jogos fora. Concórdia caro e Chapecó caro. É verdade. Né? Isso deu em torno de 13 com 9, se eu não me engano, em torno de 22 mil reais, que foram despesas que foram colocadas para a gente poder pagar. O bom disso tudo também, que a gente tem que ressaltar, e acho que é importante a gente ressaltar, que na Série B nós não temos despesas de deslocamento nem de hotelaria. Uhum. A CBF faz toda a logística e paga todas as despesas. Paga o avião e paga o hotel. Isso. A única despesa que nós temos vamos supor, de Brusque, que é o aeroporto. Esse a gente tem que pagar. E vocês nessa da Copa do Brasil, acho que vocês saíram um dia antes da CBF. Sim, a gente teve uma necessidade de sair um dia antes pela comissão técnica, porque o jogo era um jogo importante. E era bem longe. E era longe, então o clube bancou esse dia a mais. Né? Rogério, obrigado pela vinda até aqui e feito esses esclarecimentos aí para a nossa comunidade, especialmente para a torcida do Brusque, para que saiba exatamente qual é a saúde financeira do clube e tranquilizar a todos aí para a sequência da competição. Obrigado. Eu agradeço também e peço que a torcida do Brusque acredite, principalmente nessa diretoria que a gente está lá, né, firme e forte, para poder realmente honrar as cores do Brusque e fazer com que o Brusque seja diferente nesse Campeonato Brasileiro de Série B. E um recado que eu deixo, a gente sempre tem que fazer mais com menos. Não devemos exagerar, principalmente na parte financeira, que no futuro a gente pode colher resultados negativos. Quer dizer, se nós temos mais, a gente tem que fazer com menos. E é o que a gente faz lá no dia a dia no Brusque.